Hoje em dia é comum se falar em venda de voto, apoio parlamentar, cidadania, justiça, sangue, rim, bebês e agora até mesmo a virgindade. A mercantilização das relações está em evidência e criou-se uma ideia de que tudo na vida tem seu preço. Mas como nós cristãos devemos lidar com essa realidade? Será que isso é possível? Vender esse tipo de coisa? E para falar sobre o assunto, eu recebo o advogado e filósofo Paulo Braga Freitas e ainda a pastora Vera Ribeiro. Tudo bem, queridos? Obrigada por terem vindo. Eu que agradeço. Isso, obrigada. Bom, a gente tem visto aí que até uma moça, uma brasileira, e ficou famosa até por isso, colocou a virgindade à venda, ela encontrou um comprador e obviamente está encontrando talvez o que ela queria, que era a fama, nem que seja por algum tempo. Né? Porque no Brasil, infelizmente, isso acontece. A pessoa faz algo e daqui a pouco ela é convidada para, como essa moça já foi convidada para apresentar desfiles e convidada para fazer tantas coisas e a pessoa acha então que encontrou o que queria, talvez fosse isso. Nós estamos julgando apenas só você levantando aqui algumas hipóteses. E aí? O que dizer disso, dessa sociedade que hoje em dia está assim, né? As pessoas compram bebês, barrigas de aluguel, as pessoas estão comprando órgãos, né? Porque se não encontram ninguém da família que possa doar, oferecem dinheiro para que alguém doe. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Vamos começar por aí. É interessante observar que, se até usou um termo interessante, Márcia, que é a questão da mercantilização. Eu até diria até mais, é a questão da instrumentalização das pessoas, né? Hoje tudo está muito coisificado, inclusive o ser humano, né? O Barão de Itararé, ele dizia uma frase interessante que é a seguinte, ele falava assim, que a pessoa que se vende, ela recebe um valor maior do que realmente ela vale. E de fato é um pouco isso, a pessoa quando ela se coloca em preço a sua própria dignidade, ela vai contra tudo aquilo que na verdade circunda a nossa ideia de pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é quase que um princípio basilar de qualquer sociedade, né? E quando a gente observa isso, realmente a gente começa a ver que os princípios éticos de nossa sociedade têm mudado muito, né? E consequentemente a moral das pessoas muda com isso, né? A maneira com que as pessoas optam durante a sua vida pelo certo e pelo errado acaba de certa maneira influenciando nas suas atitudes, na sua maneira de resolver e até mesmo de se contextualizar na sua vida, né? Com certeza. É mais ou menos por aí. É verdade. Nós somos um programa cristão e eu creio que o cristianismo, na verdade, ele vem trazer isso para a gente, né? Quando a gente está comemorando agora no dia 25 de dezembro o Natal, ele vem trazer um pouco essa mensagem, que é Deus que se faz homem e vem habitar no nosso meio. Né? Quer dizer, Deus elevou a dignidade humana a um ponto tal que, a partir de Cristo, a gente não pode mais falar de Deus sem passar pelo homem, não pode falar do homem sem passar por Deus. Né? É por aí que eu acho que a gente tem que compreender essa questão e essa realidade da vida humana. Né? Até onde nós estamos fazendo valer a nossa dignidade humana. Até onde a gente está... E até onde a gente está manchando essa nossa imagem divina. Com certeza. Essa imagem que foi moldada em nós. Não, e você falou de Jesus, eu lembrei de Judas, né, que vendeu Jesus. Ou seja, essa história de vender é velha, antiga, né? Desde a humanidade. Paulo falando nessa epístola aos Coríntios aos Romanos, que o homem já foi vendido ao pecado desde o princípio. Isso, né? A gente vê lá Esaú e Jacó. José, Jacó, né? Exatamente, José vendido pelos irmãos, Esaú e Jacó ali, aquela confusão da venda, da primogenitura, que era uma bênção, algo tremendo. Então nós vemos que isso é uma questão da humanidade. Antes da Vera falar, eu quero só, a gente tem um VT e eu queria que você prestasse atenção. Nathalie e Giovanni namoram há pouco mais de um ano. Eles ficaram amigos e da amizade surgiu o interesse por um relacionamento sério. Quando ficou decidido que os dois queriam mesmo namorar, ele tomou uma atitude que não se vê muito hoje em dia. Quero conversar com seus pais. E eu entendo que a autoridade que os pais têm sobre os filhos. Mas essa não foi a única atitude do casal que desafiou os costumes modernos. Em tempos em que até a virgindade é tratada como mercadoria, Nathalie e Giovanni escolheram esperar. Desde que eu me entendo por gente,
eu tenho muito forte os princípios, né, da bênção de Deus, de honrar, de obediência. Então, para mim, sempre foi algo muito claro e indiscutível. Eu só iria realmente entregar o que eu tenho de mais precioso com a bênção do Senhor, ou seja, depois do casamento. E às vezes eu até pensava assim, Deus, mas como vai ser? Será que eu vou achar alguém que vai entender isso? Giovanni entendeu muito bem e tem a mesma visão. O problema é encarar a sociedade que não aceita muito bem esse tipo de postura. Eu era vista como a louca, né? Até porque eu não tô mais tão novinha assim. O povo falava mesmo, o que é isso? Eu lembro na faculdade, era difícil para as pessoas entenderem. Até médico mesmo, mas como assim? Vai esperar até quando? Mas a opinião das pessoas não incomodou o casal, que se manteve firme na decisão. Era a certeza de que nós estamos cumprindo a vontade de Deus, né? Isso pra gente é o mais importante. Né? Não que a cultura na qual nós estamos inseridos eles pregam, né? Que é o prazer, né? De qualquer forma, imediato. Por mais que a cultura, que a mídia, né, acabe tentando colocar um sentido pejorativo, né, em quem espera, em quem escolhe realmente se preservar, eu acho que realmente vem da necessidade de se conscientizar do que realmente importa. Né? Hoje em dia as pessoas elas não questionam mais as coisas. Elas ouvem, elas são bombardeadas por muita informação e elas nem questionam, mas por que tem que ser assim? Por que já que todo mundo faz, eu tenho que fazer? Qual é o objetivo disso? Só porque todo mundo tem uma vida sexual e eu preciso estar inserido nesse meio, eu vou ter também. Mas por quê? Baseada nesses questionamentos, a estudante Natiele resolveu ser voluntária em um grupo de apoio que dá palestras para crianças e adolescentes, incentivando a abstinência sexual. Nós ensinamos que o que tem valor deve ser guardado. A gente mostra que você não tem apenas uma opção. Você pode escolher se guardar, não é porque todo mundo diz que tem que ser feito que você tem que fazer. Mais do que alertar sobre os perigos de doenças e gravidez indesejada, as palestras incentivam os jovens a se valorizar. Muitas vezes o jovem ele não se dá o valor. E a gente mostra para eles que é possível sim você ir atrás do seu sonho e focar naquilo que você deseja. Ninguém precisa ditar o caminho que você tem que seguir, é você que escolhe. É muito importante sempre pensar que não vale a pena trocar a bênção de Deus por um momento. Vale a pena esperar. Maravilha, beijo para vocês, que Deus continue abençoando essa iniciativa, essa decisão tão importante na vida de todos vocês, né? E aí, Vera, você que está mais ali por dentro da história da Tchelle, como é que é esse trabalho de vocês, como é que tem sido esse projeto, incentivar os jovens a se guardarem até o casamento? E por que isso é importante? Porque as pessoas que estão assistindo a gente, às vezes falam, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque a gente está remando contra a maré, né? Exatamente. A maré diz que você tem que ser feliz, você tem que ter vários parceiros, experimentar o sexo desde cedo, seja com homem, seja com mulher, para você ser feliz, porque o importante é ser feliz, o importante é você descobrir o que é bom para você. E a gente nada contra a maré, porque a gente não fala de nós mesmos, a gente faz aquilo que a palavra de Deus diz, que diz que o sexo ele deve ser dentro do casamento. Então, isso que é importante a gente deixar claro, né? Que a gente não está falando do nada, simplesmente. Exatamente. O caso da Natiele, por exemplo, é uma das jovens que faz um curso com a gente. Nós damos um curso ensinando a esses jovens como alcançar outros jovens. Então a gente faz palestras em escolas, mostrando através de dinâmicas a importância da abstinência. Então a gente mostra para eles que existe tempo para todas as coisas. E que agora, na época da faculdade, na época da escola, é época de estudar, é época das amizades. A Natiele, por exemplo, é um bom exemplo disso, porque hoje ela tem 18 anos e já está na UFMG. Porque ela se esforçou para ela gastar o
tempo dela, enquanto todo mundo ia para balada, ficava com um, ficava com o outro, ela não, ela resolveu que ela queria se focar naquilo. E ela conseguiu, hoje ela está já na faculdade como bióloga. Ah, que gracinha. Uma gracinha. Mas nós entendemos essa questão da desvalorização do ser humano exatamente, posso dizer assim, gritante, até porque os pais mesmo não conseguem valorizar os filhos da forma que deveriam, por causa da situação toda. Mãe trabalha o dia inteiro, pai trabalha o dia inteiro, a escola que cria, a babá que cria, é muito difícil as mães ou os pais conseguirem colocar princípios, valores cristãos, valores que realmente valem a pena nessas crianças. A gente estava conversando ali agora sobre os desenhos que as crianças assistem, tudo tem assim uma desvalorização do ser humano ali no meio, tudo. É verdade. Então a gente começa a enxergar que as crianças, a gente precisa de ensiná-las desde pequenininha a importância que ela tem, que ela tem valor. O próprio Filho de Deus veio ao mundo valorizando o ser humano a fim de que ele tivesse um futuro melhor. E o homem está jogando isso para longe, ele, na verdade não está dando valor a esse sacrifício. É verdade, você colocou muito bem essa questão de começar cedo, né, entender o valor, o sacrifício que Jesus fez por nós, que deu sua própria vida. Deus mandou seu único filho exatamente por quê? Porque se a gente olhar a humanidade, a gente fala assim, mas como? A humanidade não merece. Desde o princípio, desde que Adão pecou, a gente não merece isso que Jesus fez, mas é porque ele nos olha com um olhar de graça. Exato. E graça é a gente receber aquilo que a gente não merece, mas exatamente porque a vida tem muito valor. Você vê se um gatinho sobe num telhado e não consegue descer, vem uma operação de corpo de bombeiros para tirar aquele gatinho dali. Ninguém fala assim, deixa ele lá, aí ele vai morrer de fome, vai ficar por lá mesmo. Todo mundo se mobiliza, porque é a vida de um gatinho, mas é a vida. E ainda a gente vê isso, mas em muitos aspectos a gente vê que infelizmente, realmente, a nossa sociedade está indo por esse caminho, né, Paulo? Quando é que começou isso? Você como filósofo sabe dizer? Deixa eu fazer uma retificação. Na verdade, eu não sou filósofo. Eu tenho formação em filosofia e depois acabei me embrenhando na advocacia. Ok, né? Então a sua profissão mesmo é o direito. Né? Porque existe aquele que tem a formação filosófica que depois vai ser professor de filosofia. Existe o filósofo, aquele que escreve, né? Aquele que se aprofunda mais na filosofia, né? Não é o meu caso. Mas a gente consegue, numa perspectiva cristã, a gente, claro que nós estamos aqui numa rede, numa emissora cristã, a gente começa a perceber a gênese humana corrompida desde o princípio, né? Desde aquela imagem metafórica, talvez para muitos, do Jardim do Éden, né? Quando o homem desobedece a Deus, né? E esse desobedecer a Deus tem a ver com essa questão de não entrar em comunhão verdadeiramente com Ele, né? E dentro de nós, quer dizer, há esse germe de corrupção, né? Tem a filosofia, depois até mais tardiamente, né, ela vai até explicar isso com um viés mais político, né? Tem Thomas Hobbes, ele escreve um livro chamado Leviatã, em 1584, em que ele fala que o homem é o lobo do próprio homem, né? Então, a partir do momento em que entrou o pecado, entrou a desobediência, entrou, vamos dizer assim, a bestialidade, né? Nós acabamos nos equiparando, vamos dizer assim, ao animalesco, ao grotesco, né? E é esse resgate na pessoa de Cristo, na perspectiva cristã, que o cristianismo traz um novo foco, né? Que é resgatar a humanidade naquilo que ela tem de mais primordial, que é a sua imagem e semelhança de Deus, né? Então é em Cristo que inaugura-se a nova criação. Então cabe a nós cristãos aí que está a importância do ser cristão na sociedade, passa um pouco por isso, de ser sal na terra e luz para o mundo, né? Jesus enfatizava muito isso no Evangelho. Verdade. Né? E quando a gente vê trabalhos como aqui da pastora, a gente pode perceber isso, né? Que essa é a nossa missão realmente. É levantar o caído, é tirar do pecado aquele que está, de certa forma, mergulhado na escravidão, né? E quando a gente percebe essas questões que envolvem a moral humana, né? a ética humana, a gente percebe que realmente, aonde falta Deus, aonde falta Cristo, as coisas começam a desandar, né? O ser humano não tem o seu valor devido.
Infelizmente, a nossa sociedade hoje já tem passado por um processo de ateísmo muito forte, né? Hoje em dia, até em nome do politicamente correto, né, o nome de Deus, às vezes, muitas vezes, extirpado até mesmo do centro da nossa sociedade, né? Verdade.